Imagina a seguinte situação. Você construiu um patrimônio de 100 milhões de reais ao longo de 40 anos. Empresas, imóveis, investimentos, tudo suado, construído com muito esforço e sacrifício. Um dia você morre e sua família descobre que precisa pagar 8 milhões de reais só para ter acesso ao que já era dela por direito. Mas tem um problema. Todo o dinheiro estava em seu nome. Então, eles têm duas opções: vender ativos às pressas com deságio ou pegar empréstimo e pagar juros enquanto esperam o fim do inventário. Isso não é ficção. Conversa com qualquer advogado societário e ele vai te contar pelo menos uns 3, 4 casos assim. E quanto maior o patrimônio, pior fica a situação. Se você ainda não me conhece, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Este é o terceiro vídeo da nossa série sobre sucessão. No primeiro, eu apresentei o tripé da sucessão. No segundo, falamos sobre os conflitos familiares que destroem empresas. Neste, vamos falar sobre a dimensão patrimonial da sucessão. O vídeo está dividido em 3 partes. Primeiro, o imposto que está subindo e pode custar milhões. Segundo, por que o timing da transmissão patrimonial está errado na maioria das famílias. E terceiro, porque o patrimônio geralmente dura mais do que a própria empresa. Fica até o final do vídeo porque eu vou te mostrar uma janela de oportunidade que está se fechando e os 3 passos práticos que você pode dar ainda hoje. Vamos começar pelo óbvio, mas que muita gente ainda não sabe. O ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissões de Bens, está mudando no Brasil. Com a reforma tributária aprovada em 2023, os estados ganharam autorização para aumentar as alíquotas de forma progressiva. São Paulo, por exemplo, já sinalizou que pode ir de 4% para até 8%, dependendo do valor do patrimônio. Traduzindo, se você tem 100 milhões em patrimônio hoje e paga 4% de ITCMD, são 4 milhões de imposto. Com 8%, serão 8 milhões. A diferença de 4 milhões não é pouca coisa. E olha, não importa se o seu patrimônio é de 10 milhões, 50 milhões, 200 milhões. O impacto, ele é proporcional. Então dói no bolso de qualquer família e de qualquer jeito. Esses 4 ou 8% são só o ITCMD. Você ainda vai ter que somar outros custos do inventário, advogados, honorários, e aí você facilmente vai chegar a 10 a 15% do patrimônio total, sumindo só para transferir o que já era da família. Mas aqui está o ponto que eu quero que você entenda. O ITCMD é só a ponta do iceberg. Ele é o sintoma de um problema muito maior: a total falta de organização patrimonial que a maioria das famílias empresárias brasileiras tem. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Sua família sabe quantos imóveis você tem? Sabe onde estão os investimentos? Tem uma lista atualizada de todos os ativos? Sabe o que está em nome da empresa, o que está em nome da pessoa física, o que está em nome de uma holding? Eu sei que muita gente não compartilha essas informações por desconfiança, seja do cônjuge, dos filhos e de quem for. Aí, sinceramente, o problema é outro e bem maior. Mas, mesmo que você não queira compartilhar tudo em vida, você precisa pelo menos deixar organizado para quando for necessário. Não é bem uma estatística, mas pelo que eu vejo, 90% das famílias empresárias não têm isso mapeado. E não estou falando de famílias pequenas, não. Estou falando de grupos com 20, 50, 100 milhões em patrimônio que não têm sequer uma planilha organizada com seus ativos. Agora eu vou te falar outro ponto que poucos falam. Quem toma decisões se você ficar incapacitado? Você está internado na UTI e alguém precisa assinar um contrato urgente, autorizar um pagamento, tomar uma decisão de negócio. Quem faz isso? A gente viu essa realidade lá no Covid. Se você não tem uma ata de curatela, o curador natural é o cônjuge. E olha, com todo respeito, o cônjuge pode ser a melhor pessoa do mundo, mas não necessariamente a mais preparada para tomar decisões de negócio. E dependendo do que está escrito no acordo de sócios da sua empresa, ele nem pode fazer esse tipo de coisa. Essa desorganização cria 3 problemas graves: perda de valor, porque ativos descobertos tardiamente podem estar desvalorizados ou com problemas; conflito familiar, porque quando surge uma informação que ninguém sabia, a primeira reação é a desconfiança; e custo desnecessário, porque sem planejamento, a família vai pagar o máximo de imposto possível, no pior momento possível,
com a menor liquidez possível. Mas o ITCMD e a desorganização são só sintomas de um problema ainda maior. É uma questão de timing, de filosofia até. Você já parou para pensar em quanto tempo você ainda vai continuar acumulando patrimônio? Até quando você vai trabalhar, juntar, investir, crescer o patrimônio? E quando é que a sua família vai poder usufruir de tudo isso? Eu vejo muito fundador de 70, 75 anos ainda totalmente focado em construir patrimônio, comprando mais um imóvel, fazendo mais um investimento, expandindo mais um negócio. Enquanto isso, os filhos que estão na casa dos 40, 45, 50 anos estão sem autonomia financeira real, esperando uma herança que só vai chegar quando eles tiverem 60, 65 ou 70. Entenda que estou falando de herdeiros que muitas vezes ainda nem são sócios do negócio e que possivelmente já dedicaram mais de 20 anos a essas empresas. Tem um livro que mudou muito a minha forma de pensar sobre isso, Morra Sem Nada, do Bill Perkins. A ideia central é que não vale a pena ser o mais rico do cemitério. O objetivo é usar o seu dinheiro no momento em que ele tem mais impacto. E esse momento, tanto para você quanto para os seus filhos, não é aos 70 anos. É muito antes. Se você tem patrimônio suficiente para dar segurança para a sua família hoje, por que não fazer doações estratégicas em vida? Por que não permitir que seus filhos comecem a construir suas próprias trajetórias financeiras enquanto você ainda está vivo e ativo para orientar? Eu já fiz um vídeo completo sobre esse conceito aplicado às famílias empresárias. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição para você assistir depois. O ponto aqui é entender que sucessão patrimonial não é só sobre minimizar imposto, é sobre timing, é sobre seus filhos terem recursos quando isso realmente faz diferença na vida deles, não quando eles já estão aposentados. E tem mais um ponto que eu preciso trazer aqui. O patrimônio é mais perpétuo do que a empresa. Empresas quebram, mercados mudam, tecnologias ficam obsoletas, concorrência aumenta, a empresa que você construiu pode não existir daqui a 30 anos, mesmo sendo bem gerida. Não é pessimismo, é realidade, é estatística. Mas um portfólio patrimonial bem estruturado, diversificado, com imóveis bem localizados, investimentos descorrelacionados, participação em diferentes negócios, isso sim tende a atravessar gerações com muito mais facilidade e menos risco. As famílias que realmente perpetuam riqueza entendem isso. A empresa é importantíssima, mas ela não pode ser o único pilar do patrimônio familiar. É preciso construir um patrimônio que não dependa exclusivamente do sucesso de um único negócio. E aqui, voltamos para o tripé da sucessão que apresentei no primeiro vídeo da série. Sucessão patrimonial só funciona de verdade quando ela está conectada com sucessão familiar e sucessão empresarial. Essa conexão acontece através de comunicação e de alinhamento. De que adianta ter tudo estruturado juridicamente se os seus herdeiros não sabem o que existe? De que adianta fazer doações em vida se não há alinhamento sobre o propósito desse patrimônio? De que adianta minimizar imposto se a família vai brigar judicialmente e gastar tudo em advogados? É por isso que eu acredito que comunicação e alinhamento são os verdadeiros diferenciais. Isso eu vou aprofundar no último vídeo dessa série. Então, o que você precisa fazer hoje, agora, sobre sucessão patrimonial? Vou te dar 3 passos práticos. Primeiro, mapeie seu patrimônio. Faça uma planilha simples, mas liste tudo: imóveis, investimentos, participações societárias, títulos, dívidas, tudo. Você não precisa compartilhar com todo mundo agora, mas precisa ter isso organizado. E deixe claro num documento seguro quem deve ser acionado em caso de emergência. Isso quase ninguém faz. Segundo, defina quem toma decisões se você ficar incapacitado. Isso é especialmente importante se você tem negócios e sócio, porque o seu acordo de sócios pode impedir que o cônjuge tome certas decisões, e ele ou ela pode não ser a melhor pessoa para decidir naquele momento. Terceiro, busque orientação especializada sobre TCMD e planejamento sucessório. A janela para doações com alíquotas menores está se fechando. Holding familiar, doação com reserva de usufruto, testamento, tudo isso precisa ser analisado com profissionais que entendem do assunto e que vão entender o seu caso específico. Às vezes, investir em um bom advogado hoje pode economizar muito no futuro e, principalmente,
reflita sobre o timing. Com que idade você quer começar a transferir o patrimônio? No próximo vídeo da série, vamos falar sobre a terceira dimensão da sucessão, a empresa. Como garantir que o negócio não morra quando o fundador não estiver mais lá? Como estruturar processos? Como profissionalizar? E quando faz sentido trazer um CEO não familiar? Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários, você já tem o seu patrimônio mapeado? Sua família sabe o que você tem? Até o próximo vídeo.